Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu vou fazer uma aula extremamente direcionada para quem está nesse projeto do programa de estágio da Alcoa. A Alcoa é uma empresa gigantesca, é uma empresa que é referência dentro do mercado dela e tem muita gente querendo passar porque ela te dá uma oportunidade incrível para você se desenvolver profissionalmente, crescer e, claro, fazer uma carreira. Então, se você está determinado a aprender tudo sobre a dinâmica, a apresentação pessoal e também a parte da entrevista, eu recomendo que você fique comigo até o final do vídeo, principalmente porque no final eu vou trazer uma surpresa que vai falar sobre a abertura de novas turmas para quem quer fazer a mentoria diretamente comigo. É uma aula diretamente comigo, onde a gente vai modelar todas as estratégias para você também conseguir passar. E eu tenho um carinho especial pela Alcoa, porque no último processo seletivo eu tive dois alunos do Pará, e esses alunos me procuraram assim até perto da data da dinâmica, e logo depois vinha a entrevista, e assim, foi muito legal fazer a mentoria com eles, eles foram aprovados, um deles já saiu até nesse novo programa de estágio, você tem a foto dele lá na divulgação do programa de estágio, então para mim é uma realização muito grande, né, quando a gente consegue ajudar, né, o pessoal a ser aprovado para uma empresa que é o sonho deles trabalharem. Então, eu vou mostrar o depoimento deles depois, mas vamos para a aula, né? Vamos saber tudo sobre dinâmica e sobre entrevista para você também passar para o COI e ser um caso de sucesso. Mas vamos lá, por que você tem que acreditar em mim? Primeiro, porque eu tive alunos aprovados, como eu acabei de falar. Então, eu sei o que eu estou te dizendo para poder te ajudar. Desse processo, principalmente. Eu vou te ensinar coisas que qualquer outro canal não vai te ensinar de graça. Eles vão te cobrar para isso. Então, eu quero te ensinar gratuitamente, principalmente para que você possua um conhecimento para você passar nesse processo também. Eu já tenho quase 10 anos de experiência e, além disso, já ajudei centenas de alunos a serem aprovados em diversos processos. Olha aqui, uma galera que fez carinhosamente depoimentos. A gente pode até ver, ó, os dois estão aqui, ó, da Alcoa, ó, o Carlos aqui e o André. Os dois estão aqui. Eles fizeram questão de gravar um depoimento para mim. Depois eu vou colocar para vocês assistirem, né, como é que foi essa participação na mentoria e o que mudou na vida deles. Beleza, vamos lá. Objetivos da aula. Eu quero te apresentar 4 pilares da aprovação. Para mim, são 4 fatores fundamentais que vão fazer você ser aprovado em qualquer processo seletivo, principalmente nesse da Alcoa. Então vamos lá, eu vou te falar, eu vou te ensinar sobre a dinâmica de grupo que vai acontecer e a entrevista final. Vou te ensinar o que acontece na dinâmica e na entrevista, o que os recrutadores querem encontrar em você, o que você pode estudar, tá? Vamos lá. Terceiro ponto, vou te ensinar a importância de saber se vender. Só assim você vai passar. O que é saber se vender, Márcio? É falar, demonstrar, dar respostas muito alinhados com o que os recrutadores estão buscando. E eles estão buscando principalmente 2 pontos: o alinhamento com a cultura da empresa e competências que você possui para a área que você está se candidatando. Como assim, Márcio? Você vai olhar para a área que você está se candidatando, ver a descrição da vaga, claro, e a partir disso você vai entender o que eles estão requisitando como característica, comportamento, tomada de decisão. A gente vai ver isso aqui, mas só para você entender o que um profissional daquela área precisa ter de competência para que ele possa sim assumir todas aquelas funções. Beleza? Vamos lá. E o quarto ponto, eu vou te dar a chance de aprender a nossa metodologia diretamente comigo. Isso vai ser muito importante, pode ser um diferencial na sua carreira. Então vamos lá. Quais são os 4 pilares da aprovação? Primeiro, aprender a contar as suas histórias e se vender. Isso é uma coisa que os candidatos têm muita dificuldade. Vários alunos chegam para mim e falam: Márcio, eu não consigo contar minhas histórias, eu não consigo fazer minha apresentação pessoal, eu não consigo falar sobre mim. Calma, isso é uma dificuldade geral. A gente vai falar aqui sobre isso. Eu vou te explicar metodologias que você pode utilizar para você se vender melhor. Segundo, fazer uma apresentação de forma pessoal. Pessoal não, perdão, profissional.
As pessoas tentam trazer isso de uma forma mais pessoal, trazendo só o que ela acredita que é melhor. Você precisa fazer uma apresentação pessoal profissional. Terceiro, entender a sua ligação com a cultura da empresa. É muito importante que você leia a cultura da empresa, a gente vai ler aqui junto, e você se identifique com alguns pontos e saiba justificar, explicar para eles como que você está conectado a isso. E o quarto ponto é aprender a relacionar as suas competências com o que a empresa busca, conforme eu falei anteriormente. Vamos lá, só para a gente não deixar de passar, né? As etapas do processo seletivo. É um processo seletivo. Primeira parte tem uma etapa com a companhia de estágios, né, que é a responsável por fazer o processo seletivo. Depois você tem a dinâmica e a entrevista com o gestor. Logo depois tem a admissão. Então é um processo seletivo com uma estrutura muito clássica, tá? E que dentro da dinâmica você pode ter essa apresentação pessoal para ser feita e na entrevista com o gestor você vai ter essa opção. Logo quando começa a entrevista que eles falam, conta um pouco para mim sobre você. É isso. Isso é uma apresentação pessoal que você precisa fazer ali e você vai entender como fazer. Então vamos lá. Dinâmica em grupo. O que é a dinâmica em grupo, de fato, se você nunca fez? O objetivo da dinâmica ela é observar os candidatos, como eles lidam com situações de pressão e como interagem com o grupo. Então o primeiro ponto é, será que essa pessoa estudou sobre a empresa? Será que ela está familiarizada com os negócios da empresa? Será que ela está familiarizada com o que pode ocorrer dentro de um ambiente da área que ela escolheu? Dentro disso, como é que você interage com as outras pessoas? Eles estão querendo saber se você consegue ser ativo, proativo, né, de trazer ideias, de trocar conhecimento com as outras pessoas, ter a escuta ativa, saber o que o outro está falando para ver se isso conecta com o seu, com as suas ideias. Outra coisa, você ter posicionamento. É importante você trazer as suas ideias, posicionar as suas ideias ao longo das discussões. Não fique calado só porque os outros já tomaram uma decisão. Se você tem uma ideia, mesmo que ela seja diferente, ou mesmo que depois ela venha a ser rejeitada, se posicione, traga a ideia. Mas para isso você precisa ter o quê? Conhecimento sobre os negócios da empresa. Isso é fundamental. O que mais na dinâmica de grupo? Permite avaliar habilidades importantes como domínio técnico, né, o saber sobre a área que você quer, né, sobre a área que está envolvida o seu curso, comunicação clara e assertiva, sem muitos achismos, trabalho em equipe, claro, capacidade de pensar estrategicamente e agilidade na resolução de problemas. Isso é importante, você saber trocar, negociar com as pessoas para implantar ideias que sejam produtivas e ajudem a chegar na resolução final. O que mais que eles observam? Como cada candidato se comporta em um ambiente colaborativo e desafiador. O que eles vão avaliar em você? A apresentação de ideias de forma clara e lógica, né, sem se perder nos detalhes, sem ficar dando muitas voltas, até porque vocês têm pouco tempo, geralmente 40 minutos a 1 hora, para resolver um caso. Conhecimento sobre o tema abordado, seja algo específico da área de atuação ou um tema específico para a empresa. Eu vou trazer aqui um exemplo do que aconteceu no processo passado. Persuasão e influência, tanto no grupo quanto com os gestores. O que acontece? Quando você está ali, quando você resolve o problema que é pedido, né, junto daqueles outros candidatos, ao final você tem que apresentar a solução para os gestores. E ali vai ser um momento em que os gestores vão fazer perguntas. Então você tem que ter capacidade de posicionamento e até de justificar para poder influenciar eles a entenderem que a sua ideia realmente é viável para a Alcoa. Beleza? Além disso, como você lida com pressão e como responde a perguntas desafiadoras e críticas dos gestores. Além disso, eles avaliam o pensamento crítico, a capacidade de analisar os dados, porque eles apresentam os problemas e trazem dados para que vocês consigam articular ali uma solução. E proposição de soluções viáveis e inovadoras. Não adianta você propor algo que a empresa já faz. Além disso, como colabora com os outros, se escuta as opiniões, é a escutativa que eu falei,
como contribui positivamente para a discussão. Não ser aquela pessoa que simplesmente vai rejeitando as coisas sem trazer novas ideias. Você pode até não concordar com o outro, mas você precisa se posicionar de uma forma que você apresente uma nova ideia. Por exemplo, você pode chegar e falar: fulano, entendo a tua ideia, mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente poderia adotar determinado tipo de projeto. Até porque isso está muito conectado, essa minha ideia está muito conectada com os objetivos da Alcoa para os próximos anos. Isso estava escrito, por exemplo, no relatório de gestão da empresa. Olha como é diferente o posicionamento do que só rejeitar, de falar: olha, eu não concordo com a tua ideia. Beleza, mas e aí? O que você vai trazer? Beleza? Além disso, eles avaliam também a liderança. Avaliam se o candidato assume responsabilidade em algum momento de liderar a discussão, se faz o gerenciamento do tempo, dividindo ali as tarefas e mantendo o foco. Isso é muito importante. Isso é um ponto muito importante, que tem feito a diferença em vários processos seletivos, que é a tua capacidade de organizar o grupo desde o começo. Porque é normal que hajam discussões que fiquem um pouco caóticas. Cada um quer falar um pouco, todo mundo quer participar e cada um quer falar sobre um ponto. Então, se você, no começo, já ajudar nessa organização, por exemplo, levando ferramentas de apoio, muita gente usa o 5W2H, se você não conhece, você pode pesquisar rapidamente, e dentro dos 7 pontos, fica combinado que durante a discussão vocês precisam completar aqueles 7 pontos que estão ali. Se a empresa, né, no caso a Alcoa, já te der alguma ferramenta de apoio para vocês estruturarem as ideias, perfeito. Usa o que eles estão dando. Se não, você pode levar. O 5W2H é um dos mais conhecidos, né, e que as empresas utilizam. Márcio, eu posso usar outra? Eu gosto de usar outra. Eu já criei uma ferramenta minha. Pode utilizar, não tem problema. A ideia aqui não é utilizar uma ferramenta clássica, mas é organizar o grupo. Com isso, vocês conseguem discutir objetivamente dentro de cada ponto e você consegue fazer gestão do tempo. Vários alunos meus estão ganhando a possibilidade de passar da dinâmica de grupo e ir para uma entrevista final por ajudarem a organizar o grupo, a liderarem dessa maneira. Então, fica a dica aqui para você também utilizar. O que é importante antes da dinâmica? Primeiro, você precisa estudar a história e a cultura da empresa. Mas eu preciso entender desde quando ela nasceu até o fim. Não, não é isso. É você entender a missão, a visão, o como que aquela empresa, de onde aquela empresa veio. Ela é originária do Brasil? Ela é de outro país? Aquela empresa nasceu com que objetivo? Isso é importante, você precisa saber, a missão da empresa fala sobre isso. Onde é que ela quer chegar? Qual é a visão dela para os próximos anos? Onde é que ela quer chegar? Ela quer ser uma referência dentro do mercado tal? É importante que você saiba. É importante que você leia, por exemplo, tudo sobre a cultura deles. Quais são os princípios? O que dentro daqueles princípios você bate o olho e fala assim: opa, isso aqui está bem alinhado comigo. São coisas que eu acredito. São características que eu possuo. São comportamentos que eles estão falando aqui que eu tenho. Então, quando eu for falar sobre mim na minha apresentação, quando eu for falar dentro de uma entrevista, quando eu for me comportar dentro de uma dinâmica de grupo, eu já vou estar ligado no que eles gostam para que eu consiga ser um destaque dentro daquele grupo. Outra coisa, o que você tem que saber? Produtos, serviços e o mercado. O que a sua empresa faz? Quem são os concorrentes dessa empresa? Você precisa saber disso. Quais são os desafios dentro desse mercado? Técnicas de resolução de problema. Foi aí que eu falei que você pode aprender algumas ferramentas. Você está vendo, está até o 5W2H ali. Você pode aprender a matriz SWOT, matriz BCG, matriz de causa e efeito, 5 forças de Porter. Você pode dar uma olhada no que é isso. Você não precisa se aprofundar nisso. Você precisa ter só uma noção, porque algumas dessas podem ser aplicadas. Você vai ver qual foi o case que saiu no ano passado, que você pode pensar o que você faria, qual ou quais dessas ferramentas você utilizaria. Outro ponto, notícias sobre empresa e seu mercado, principalmente a parte de inovação, é algo que eu sempre gosto de olhar. Então é importante que você leia notícias sobre a empresa. Outra coisa, leia os relatórios de gestão e de sustentabilidade.
é muito importante que você saiba sobre esses temas. Isso vai te ajudar muito, tanto na dinâmica para resolver problema, quanto na hora da entrevista para você conversar com os gestores. É muito importante que você conheça muito bem a empresa. Não deixe isso passar. Às vezes, uma pergunta que o gestor entenda que você não sabe sobre a empresa pode te derrubar. Qual foi o do ano passado? Tinha muito mais coisa, mas eu só quero trazer isso aqui porque isso caiu para a área de engenharia. Por exemplo, esses alunos meus que passaram, eles eram da área de engenharia. Então, olha o que aconteceu. Eles davam uma série de dados, tá? E o grande desafio era: desenvolva um plano para otimizar o processo de transporte da bauxita, visando reduzir o desperdício de matéria-prima e diminuir os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade do produto. E aí eles falavam ali sobre as taxas de desperdício, eles davam outras coisas relacionadas aos valores. Então, só para você entender o quanto era importante saber sobre o que é produzido, a forma que é produzida e como eles são, né, da área da engenharia, tinha muito a ver com o setor que eles iriam trabalhar. Então, eles precisavam ter esse tipo de conhecimento e conhecimento também de soluções que a engenharia pode trazer para problemas como esse. Beleza? Só para você entender como isso está muito conectado com o que eu acabei de falar. Então, essas dicas que eu estou dando aqui são essenciais para você conseguir essa aprovação. Entrevista final. Para que serve a entrevista final? O objetivo vai além de simplesmente avaliar o currículo do candidato. Presta atenção nisso. Os entrevistadores buscam entender como o candidato ou a candidata pode contribuir para a empresa, seu potencial de aprendizado e como se encaixará na cultura organizacional. Então, eles, além do que está escrito ali, eles vão avaliar a forma como você vai contar as suas histórias para valorizar competências e características suas, comportamentos, formas de tomada de decisão, para eles olharem e falarem assim: é esse o tipo de pessoa que eu quero trabalhando aqui comigo na minha área. Uma pessoa que passa por uma determinada situação e resolve essa situação dessa maneira, ou que tem uma mentalidade de aprendizagem dessa forma. É isso que os recrutadores querem observar. O que eles vão avaliar em você? Competências relevantes para a área. Já tinha falado sobre isso. Alinhamento com os valores da empresa. Já tinha falado. Pô, Márcio, você já falou isso 200 vezes. Já falei. Porque esses são os dois pilares de todos os processos seletivos. Então você não pode sair desse vídeo sem estar com isso na ponta da língua. Outra coisa. Qual o seu interesse pela empresa? Por exemplo, por que você quer trabalhar na Alcoa? Tá entendendo? O que faz a Alcoa ser diferente para você? E aí você tem que relacionar muito dessa tua resposta, por exemplo, com a missão e principalmente com a cultura deles. O que fez você olhar para a empresa e falar assim: opa, eu quero trabalhar num ambiente como esse. Eu quero trabalhar num lugar que tem uma cultura como essa, porque eu também acredito em vários desses pontos aqui, em vários desses pilares, desses princípios. Outra coisa, quais são os seus objetivos profissionais? Onde você quer estar daqui a 5 anos? O que você quer fazer ao longo da tua carreira? Onde você quer chegar na tua carreira? Ambição e proatividade. Perfil colaborativo. Pensamento crítico. Protagonismo. Aprendizado rápido e contínuo. Pontos fortes e pontos fracos. Como é que você se autoavalia? Né? E planos para o futuro. E aí você vai ver o seguinte: algo que é extremamente importante. Eu vou mostrar agora como a Alcoa faz para te apresentar itens que ela está em busca e você vai ver como a gente vai relacionar isso. É extremamente importante. Se você chegou aqui, você já vai estar na frente de muita gente, eu posso te garantir isso. Por que eu vou te mostrar? Porque isso vai guiar a escolha das tuas histórias. Quando você for contar, por exemplo, me conte sobre um desafio que você já viveu. Isso é uma pergunta clássica de entrevista. O que você vai contar? Você vai entender o que você vai contar agora.
Não é para você contar qualquer coisa, por isso que eu quero te mostrar, e entender o que é mais relevante para a empresa. Prestem atenção, por favor. Isso estava escrito, essa parte em branco aqui, isso estava escrito naquele site onde tinha apresentando ali, né, o programa de estágio. Olha o que eles estão procurando. Os caras acabaram de falar para você. Você não pode perder isso de vista. Buscamos estudantes com capacidade analítica, criatividade, curiosidade, inovação, sentimento de dono, capacidade de negociação, vontade de aprender e crescer, além de se identificarem com os nossos valores e nossa missão. Está aqui. Eles estão falando para você. E você vai usar isso onde? Aqui, ó, na dinâmica, na apresentação e na entrevista. Como? Presta atenção. Aqui eu botei as palavrinhas só para você ver, né? Por tópico. Peguei isso aqui e botei em tópico. Nada além disso. Vamos passar por cada uma delas? Como que você vai explicar que você tem essas características? Onde que você desenvolveu essas características? Preste atenção no seguinte: dentro de um mesmo exemplo, você pode demonstrar mais de uma característica ou uma competência. Por exemplo, nessa pergunta de desafio. Dentro do desafio, né, o desafio que você passou, você vai poder contar sobre uma situação em que você teve que trabalhar sob pressão, onde você teve que desenvolver as suas capacidades de liderança, onde você teve que se comunicar muito bem, teve que trabalhar em equipe, teve que fazer análise de dados para resolver o problema de repente. Então, fica atento para você poder relacionar todas as características possíveis. Então, vamos lá. Capacidade analítica. Onde que você pode demonstrar que já teve capacidade analítica? Em experiências acadêmicas ou profissionais. Tem gente que ainda não trabalhou, é a primeira vez que está tentando ali, né, um processo seletivo de estágio, mas já pôde trabalhar, por exemplo, numa empresa júnior, de repente já fez iniciação científica, já trabalhou numa liga, na atlética, não importa. Você trabalhou em projetos que dependiam de resultados. Então, dali já dá para tirar características e comportamentos, competências, tá? Por exemplo, capacidade analítica pode estar ligada a um trabalho com análise de dados. Utilização de Excel, Power BI, por exemplo. Isso é muito importante para as empresas. Pessoas que tenham capacidade de analisar dados e tomar decisões. E Excel e Power BI são duas das principais, não são as únicas, mas são duas das principais ferramentas que as empresas têm utilizado para que os seus funcionários possam tomar decisões. Outra coisa, análise de dados em pesquisa, como eu falei, na iniciação científica. Análise de cenários, análise de público. O pessoal que faz empresa júnior geralmente vivencia isso, tá? Em alguns cargos. Então é importante que você possa abordar. Criatividade, desafios que fizeram você pensar em novas soluções, né? Projetos que de repente você criou, desenvolveu, soluções em momentos de pressão. Então, naquele momento que vocês tinham pouco tempo para resolver, um cliente de repente mudou alguma coisa em cima da hora, bum, você pegou e teve uma ideia. Protagonismo, criatividade, tá? Novas formas de trabalhar, por exemplo, você chegou num lugar onde as coisas eram muito desorganizadas. E aí você, por exemplo, implantou um tipo de ferramenta ali para poder refazer todo aquele processo de trabalho. Também pode ser, é importante. Curiosidade. Curiosidade é uma característica que pode ser explicada desde a infância e o que você fazia. Por exemplo, muitas pessoas dentro da sua apresentação pessoal falam que a curiosidade foi que despertou o interesse, por exemplo, por uma profissão. De repente é o seu caso. Então, usar a palavra curiosidade na tua apresentação é interessante, tá? Outra coisa, inovação. Experiências acadêmicas ou profissionais em que você implantou uma inovação ou mesmo tenha trabalhado com uma inovação na área. A mentalidade inovadora é valorizada. Pô, Márcio, mas isso está bem ligado com criatividade. Pode estar ligado com criatividade, sim, sem problema nenhum. Sentimento de dono ou de dona. Sentimento em que esteve à frente de projetos, situação, perdão, em que esteve à frente de projetos, contar a história se colocando como protagonista, como você se dedicou ainda mais e trouxe resultados, né? Os resultados que você alcançou com aquilo. Então você pode valorizar a tua participação dentro daquela situação vivenciada, né? De você demonstrar o seu comprometimento, a sua responsabilidade e o quanto você estava ali inteirado de tudo que acontecia para você chegar num resultado
positivo. Capacidade de negociação. Por exemplo, se você já teve essa possibilidade, né, de negociar com clientes, fornecedores, ou ter que negociar com a sua equipe para implantar uma ideia, é algo que você possa colocar. E assim, só para você não tomar um susto, eles estão procurando isso, mas Márcio, eu não tenho exemplo para todas essas coisas. Tudo bem, você vai valorizar tudo que você possui. Você não vai precisar mentir, inventar. Você vai valorizar tudo que você possui. A capacidade de negociação eu não tenho como justificar. Eu tenho uma boa comunicação, mas eu nunca passei por uma situação em que eu tive que negociar com alguém. Tudo bem, não tem problema. Então você vai valorizar a sua comunicação, beleza? E a sua capacidade de negociação vai ser muito vista, por exemplo, durante a dinâmica de grupo. Será que você tem essa capacidade de negociar, de interagir com as pessoas para conseguir persuadi-las a utilizar, por exemplo, uma ideia sua? É isso que eles estão procurando. Isso aqui não é só para você contar a história. Eu estou trazendo exemplos aqui de situações que você possa ter vivenciado, mas tudo isso aqui eles também vão tentar observar quando você estiver interagindo com as pessoas na dinâmica de grupo. Vontade de aprender e vontade de crescer. Incluir no discurso sempre a mentalidade e o entendimento, só até um S aqui, entendimento que situações positivas ou negativas se pode aprender. Por exemplo, quando eles pedem para você contar uma situação que você se orgulha muito, você vai contar a situação e tudo mais, e ao final é importante que você fale o que você aprendeu com aquilo. Olha, foi muito importante eu ter passado por uma situação como essa, porque ali eu consegui desenvolver minha capacidade de planejamento, de liderança, de comunicação, de negociação. Você vai valorizar. Ah, conta uma situação que você vivenciou que não deu certo, um projeto que você queria trabalhar e não deu certo. Ah, o projeto foi assim, 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 houve um determinado erro ou problema, a gente não conseguiu chegar numa solução, mas para mim foi importante ter passado por isso, porque eu pude aprender sobre determinadas coisas que depois eu não errei mais. Então, mostrar essa capacidade de contar as tuas histórias mostrando uma mentalidade de aprendizagem é fundamental. Motivos para querer trabalhar na Alcoa. Presta atenção que eles colocaram vários pontos aqui dentro ainda daquele site que eu falei, né, que eles divulgavam ali o programa de estágio. E olha o que eles colocaram aqui, ó. Estágio Alcoa, o passo certo na sua carreira. E aí eles falam o seguinte: nosso programa promove o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de diferentes habilidades técnicas e comportamentais dos participantes. Em um ambiente inclusivo, desafiador e estimulante, criamos as oportunidades para que as pessoas possam aprender e contribuir com o sucesso. Beleza. Isso aqui é um dos motivos que você pode querer trabalhar na Alcoa. A empresa tem uma mentalidade de estar sempre desenvolvendo os seus funcionários, os seus colaboradores. Na parte técnica, comportamental, em novas habilidades, em liderança. Pô, quero trabalhar num lugar assim, que esteja preocupado com o meu crescimento. Ali eu sei que eu vou ser incentivado a não continuar no meu lugar, parado. Perfeito. Além disso, ainda é um ambiente inclusivo, é um ambiente onde as pessoas são estimuladas a serem participantes, trabalhar de forma colaborativa. Pô, é isso. O que mais? Investimos na sua carreira, olha que legal. Proporcionamos aos estagiários e estagiárias uma experiência completa, personalizadas por meio de curso de inglês, mentoria com profissionais cuidadosamente selecionados, treinamentos, webinars e workshops para aprimorar as chamadas soft skills, fundamentais para o crescimento. Olha quanta coisa eles te oferecem, olha quanta coisa pode te estimular a querer participar desse programa de estágio, a participar de uma empresa como essa. Olha quantas coisas eles utilizam para chamar a sua atenção, para chamar a atenção de grandes profissionais, para que você se desenvolva. Além disso, na Alcoa levamos diversidade, inclusão e equidade a sério e acreditamos que a pluralidade de pessoas fortalece o nosso estágio. Aí eles até ganharam um prêmio aqui da Exame, da revista Exame, do Guia Exame de Diversidade. Então, por exemplo, saber que ali é uma empresa que busca estar livre de preconceitos, que valoriza as pessoas pelo que elas são, é fundamental para várias pessoas. Então, isso pode ser uma das justificativas para você querer trabalhar na Alcoa. Você está vendo como eles dão várias palavras-chave, expressões que vocês podem utilizar no teu discurso? E aí, perguntas que poderiam cair na entrevista final, por exemplo. Com qual dos nossos valores você mais se alinha?
Por que você quer trabalhar aqui? Conte sobre uma situação em que você se orgulha muito de ter realizado. Conte sobre um desafio que você enfrentou, um projeto ou uma situação que não deu certo, uma situação que você considera ser o seu maior aprendizado, que aí pode ser positivo ou não. Quais são os seus pontos fortes e o que você ainda precisa melhorar? Onde você se vê daqui a 5 anos? Por que você deveria ser contratado ou contratada? São perguntas que você precisa saber se vender muito bem. Cada uma dessas perguntas vai ser fundamental para você se destacar. Então, como eu falei lá no início, dentro dos 4 pilares, é muito importante que você saiba se vender, que você saiba montar os discursos corretos com as respostas utilizando as suas histórias. É fundamental você fazer isso, senão você não consegue passar. Isso tem que estar muito claro para você, para que você não perca uma chance como essa. E aí, eu quero te trazer 2 possibilidades. Primeiro, fazer um curso online. Eu até tenho curso online, tem aqui embaixo o link. Ou um curso online, na verdade, que abrange tudo o que você precisa para saber contar as suas histórias. Ou você fazer uma mentoria comigo. Como assim, Márcio? Como é que é uma mentoria? A mentoria, ela é uma aula diretamente comigo, eu e você, assim, como a gente está aqui agora. Onde eu vou te ensinar a contar as tuas histórias. Eu vou ouvir todas as tuas histórias, vou te ensinar a fazer uma apresentação pessoal, contando sobre as tuas características, comportamentos, teus objetivos, por que você quer trabalhar na Alcoa. E além disso, vou te ensinar a responder cada uma dessas perguntas que eu separei ali e mais qualquer outra que você queira trazer. É importantíssimo que você saiba se posicionar dentro de cada pergunta que eles fizerem. É importantíssimo que você consiga fazer uma apresentação pessoal profissional. Então, se você realmente tem interesse em ter uma grande chance de aprovação, de passar num processo seletivo como esse da Alcoa, não perde a oportunidade. Porque se você está vendo esse vídeo agora, é porque eu estou com vagas abertas para mentoria especial para a Alcoa. E se você ainda está em dúvida se eu posso te ajudar, eu quero te mostrar 2 depoimentos desses alunos que foram aprovados e já estão tendo sucesso dentro da Alcoa. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou de São Luís, Maranhão. Há um tempo atrás eu resolvi procurar alguma mentoria, algum treinamento. Eu estou no 5º período de engenharia civil, eu estava naquela fase de procurar estágio, né? Eu me inscrevi, o primeiro processo seletivo de estágio que eu me inscrevi nesse intervalo do ano passado para cá, que foi o da Alcoa. Eu procurei nas redes sociais, encontrei o perfil do Márcio, né? Conversei com ele, tirei algumas dúvidas, ele foi até bem aberto, né? Para tirar essas dúvidas. Resolvi fechar com ele, eu já tinha passado, né, na primeira etapa e eu estava meio inseguro, não sabia como funcionava as outras etapas, principalmente o painel com gestores e a entrevista final com gestores. Eu fechei esse serviço de mentoria com o Márcio e ele atendeu além das expectativas. É um processo novo para mim, mudou muito, né, de uns anos para cá, e ele mostrou conhecimento técnico, mostrou experiência, ele me ajudou a me vender melhor, entender o que o gestor está procurando em uma seleção, qual é o perfil que ele quer para a empresa dele. Então, estou passando aqui para agradecer, né, em primeiro lugar, e claro, indicar, né, para vocês que estão pensando em fazer uma mentoria para processo de estágio, de trainee, pode fazer de olho fechado, pode contratar o Márcio, ok? Obrigado e boa sorte aí para todos.
Olá, boa tarde. Eu me chamo André. Eu vim aqui, né? Eu vim fazer esse vídeo para dar apoio aí, para dar uma força pro meu amigo Márcio, né? Ele me ajudou a passar no processo seletivo de estágio da Alcoa, né? E o papel dele foi muito importante para mim, né? Como a gente até brincou, eu tinha a faca e o queijo na mão, mas não sabia cortar, e ele me ajudou a cortar. Então, a participação dele, né, nessa minha jornada, nesse meu começo, né, dessa minha jornada, foi crucial. Ele me ajudou muito, né, com a mentoria dele. É uma mentoria que todos precisam fazer, não só se nos processos seletivos, mas até mesmo como uma forma de como se comunicar, sabe? Em alguma reunião, no processo seletivo, no caso, foi meu exemplo, sabe? Em qualquer situação onde envolva mais pessoas, né? Então, eu agradeço muito a ele, é muito bom, isso incrementa muito, né? Na minha vida pessoal, né? E na minha vida profissional, né? E tenho certeza que vocês não vão se arrepender, né, pelo investimento. É um investimento de fato muito bom, né, e eu tô aqui para apoiar ele, né. Então, agradecendo ele de novo. Muito obrigado por cortar essa fatia. Eu agradeço muito. Valeu, Márcio.